Jeremias capítulo 36. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma o rolo, o livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoo a iniquidade e o pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias. Escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor, diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá, que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra esse povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor, na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaías, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elisama, o escrivão, Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, Gemarias, filho de Safã, Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. Micaías anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: O rolo que lesse diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: Assenta-te agora, e leu para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvido todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: Sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Declara-nos como escrevesse isto. Acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhes Baruque: Ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, esconde-te, tu e Jeremias. Ninguém saiba onde estais. Foram os príncipes ter com o rei, ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeudi, para que trouxesse o rolo. Jeudi tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão, e o leu diante do rei,
e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou o rei com o canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Amaleque, a Seraías, filho de Azriel, e a Selemias, filho de Abdeel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera ditadas por Jeremias, dizendo: Toma outro rolo, e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: Por que escrevesse nele que certamente viria o rei de Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei, e a sua descendência e os seus servos, por causa da iniquidade deles. Sobre ele, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles. E não ouviram. Tomou, pois, Jeremias o outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara no fogo, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, e a quem Nabucodonosor, rei de Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Contudo, mandou o rei Zedequias a Jucal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maaseias, ao profeta Jeremias, para lhe dizerem: Roga por nós ao Senhor nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda o não haviam encarcerado. O exército de Faraó saíra do Egito, e quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar: Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a sua terra no Egito. Retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomá-la-ão e a queimarão a fogo. Assim diz o Senhor: Não vos enganeis a vós mesmos, dizendo: Sem dúvida se irão os caldeus de nós, mas de fato não se retirarão. Porque ainda que derrotasseis a todo o exército dos caldeus, que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a fogo essa cidade. Tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém,
por causa do exército de Faraó, saiu Jeremias de Jerusalém, a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias o profeta, dizendo: Tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: É mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: Há alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: Disse ainda: Nas mãos do rei de Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias: Em que pequei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me pusesses na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizavam, dizendo: O rei de Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve, ó rei, meu senhor, que a minha humilde súplica seja bem acolhida por ti, e não me deixes tornar à casa de Jonatas o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então ordenou o rei Zedequias que pusessem a Jeremias no átrio da guarda, e deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Jeremias capítulo 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor: O que ficar nessa cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei de Babilônia, e esse a tomará. Disseram os príncipes ao rei: Morra esse homem, visto que ele, dizendo assim essas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque esse homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, e lançaram na cisterna. No lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens, e tira da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Ebed-Meleque aos homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas.
Disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor. Ele disse: Quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te disser, porventura não me matarás? Se eu te aconselhar, não me atenderás. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: Tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não te renderes aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão a fogo, e tu não escaparás das suas mãos. Disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus. Não suceda que esses me entreguem nas mãos deles, e eles escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será poupada a tua vida. Mas, se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei de Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás da sua mão. Antes pela mão do rei de Babilônia serás preso, e por tua culpa esta cidade será queimada. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba essas palavras, e não morrerás. Quando, ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse a ti, nada nos encubras e não te mataremos. Então lhes dirás: Apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhe segundo todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram em paz, porque da conversação nada transpirara. Ficou Jeremias no átrio da guarda, até o dia em que foi tomada Jerusalém. Jeremias capítulo 39. Foi tomada Jerusalém. Era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. Era o 10º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, quando se fez a brecha na cidade. Então entraram todos os príncipes do rei de Babilônia e se assentaram na porta do meio: Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabessares, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei de Babilônia. Tendo-os visto Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram, e de noite saíram da cidade, pelo caminho do jardim do rei,
pela porta que está entre os 2 muros. Zedequias saiu pelo caminho da campina, mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó. Eles os prenderam e o fizeram subir a Riba, na terra de Amate, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, que lhe pronunciou a sentença. O rei de Babilônia mandou matar em Ribla os filhos de Zedequias à vista deste. Também matou a todos os príncipes de Judá. Vazou os olhos a Zedequias e os atou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. Os caldeus queimaram a fogo a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém. O mais do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram a ele, e o sobrevivente do povo, Nebuzaradã, o chefe da guarda, levou os cativos para a Babilônia. Porém, dos mais pobres da terra, que nada tinham, deixou Nebuzaradã, um chefe da guarda, na terra de Judá, e lhes deu vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, chefe da guarda, dizendo: Toma-o, cuida dele, e não lhe faças nenhum mal, mas faze-lhe como ele te disser. Deste modo, Nebuzaradã, chefe da guarda, ordenou a Nebusazban, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e a todos os príncipes do rei de Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse para o seu palácio. Assim habitou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda detido no átrio da guarda, dizendo: Vai, e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre essa cidade, para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, a quem temes, pois certamente te salvarei, e não cairás à espada, porque a tua vida te será como despojo, porquanto confiaste em mim. Jeremias capítulo 40. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias e lhe disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz. Tudo isso vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas, visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente, e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra.
Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei de Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados ao exílio para a Babilônia, vieram ter com ele a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, Jazanias, filho de Maacatita, eles e os seus homens. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a eles e aos seus homens e lhes disse: Nada temais da parte dos caldeus. Ficai na terra, servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Vós, porém, colhei o vinho, as frutas de verão e o azeite. Metei-os nas vossas vasilhas e habitai nas vossas cidades que tomastes. Da mesma sorte, todos os judeus que estavam em Moabe, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto de Judá, e que havia nomeado governador sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Então voltaram todos eles de todos os lugares, para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e colheram vinho e frutas de verão em muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e lhe disseram: Sabes tu que Baalias, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia, Joanã, filho de Careá, disse Gedalias em segredo, em Mispa: Irei agora e matarei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão tiraria ele a tua vida, de maneira que todo o Judá que se tem congregado a ti fosse disperso e viesse a perecer o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá: Não faças tal coisa, porque isso que falas contra Ismael é falso. Jeremias capítulo 41. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens, capitães do rei. Com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali comeram pão, juntos em Mispa. Dispuseram-se Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia nomeara governador da terra. Também matou Ismael a todos os judeus que estavam com Gedalias, em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra, que se achavam ali. Sucedeu no dia seguinte, ao em que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Silo e de Samaria, 80 homens, com a barba rapada, as vestes rasgadas e o corpo retalhado, trazendo consigo ofertas de manjares e incenso, para levarem à casa do Senhor. Saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias de Mispa, ia chorando. Ao encontrá-los, lhes disse: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Vindo eles, porém, até ao meio da cidade, matou-os Ismael,
filho de Netanias, ele e os que estavam com ele, e os lançaram num poço. Mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: Não nos mates a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel, escondidos no campo. Por isso ele desistiu, e não os matou como aos outros. O poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que ferira além de Gedalias, é o mesmo que fez o rei Asa, na sua defesa contra Baasa, rei de Israel. Foi esse mesmo que encheu de mortes Ismael, filho de Netanias. Ismael levou cativo a todo o resto do povo que estava em Mispa, isto é, as filhas do rei e todo o povo que ficara em Mispa, que Nebuzaradã, chefe da guarda, havia confiado a Gedalias, filho de Aicão. Levou-os cativos Ismael, filho de Netanias, e se foi para passar aos filhos de Amon. Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram consigo todos os seus homens, e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias. Acharam-no junto às grandes águas que há em Gibeon. Ora, todo o povo que estava com Ismael se alegrou quando viu a Joanã, filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele. Todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas, voltou e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou de Joanã com 8 homens, e se foi para os filhos de Amon. Tomou então Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o restante do povo que Ismael, filho de Netanias, levara cativo de Mispa, depois de ter ferido a Gedalias, filho de Aicão, isto é, os homens valentes de guerra, as mulheres, os meninos e os eunucos que havia recobrado de Gibeon. Partiram e pararam em Jerute-Quimã, que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito. Por causa dos caldeus, porque os temiam, por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia nomeara governador da terra.